Nem todo anime ruim é ruim de verdade. Pode parecer contraditório, mas a realidade é que algumas obras tão mal executadas acabam sendo incrivelmente divertidas. Seja por roteiros malucos, personagens sem sentido ou um exagero tão grande que beira o cômico, alguns animes conseguem transformar seus erros em uma espécie de entretenimento alternativo. Vamos falar sobre 6 dessas obras que falharam miseravelmente, mas de uma forma que pode te prender de tanto rir ou indignar. Platinum End, Tsugumi Oba e Takeshi Obata nos entregaram um dos maiores clássicos dos animes com Death Note. Com um histórico tão forte, seria de se esperar que Platinum End fosse outro sucesso de gênio, certo? Errado. Se Death Note nos apresentou duelos mentais afiados entre Light Yagami e L, Platinum End nos presenteia com personagens que fazem questão de tomar as piores decisões possíveis o tempo todo. A história gira em torno de um Battle Royale celestial, onde pessoas que tentaram cometer suicídio são escolhidas por anjos para disputar o cargo de novo deus. A premissa parece instigante, mas o desenvolvimento é uma verdadeira bagunça. As estratégias dos personagens são risíveis. Vilões agem com a profundidade de um papel sulfite e os protagonistas têm a expressividade de uma porta de madeira. O protagonista Mirai, por exemplo, se recusa a machucar qualquer um, mesmo quando a sua própria vida está em perigo, tornando toda a ideia de batalha completamente sem sentido. 2. Classroom of the Elite. Na teoria, um anime sobre uma escola que testa os alunos com desafios de inteligência e manipulação deveria ser um prato cheio para quem gosta de mentes brilhantes duelando. Mas na prática, Classroom of the Elite é um show de absurdos. O protagonista, Kiyotaka Ayanokoji, é tratado como um ser inalcançável intelectualmente, mas sua personalidade é tão sem expressão que ele poderia ser facilmente substituído por um manequim e ninguém notaria. As estratégias que os personagens usam para manipular uns aos outros dão voltas tão complicadas que, ao final, nem fazem sentido. Para piorar, a animação da segunda temporada é um desastre, com cenas que parecem ter sido feitas no Microsoft Paint. Se você procura um anime com jogos psicológicos bem elaborados, passe longe. Agora, se você quer rir de um anime que se leva a sério demais sem motivo, Classroom of the Elite é um prato cheio. 3. The Future Diary, Mirai Nikki. Se tem um anime que conseguiu enganar muita gente no lançamento e hoje é revisitado com um olhar totalmente diferente, esse anime é Mirai Nikki. Na época de sua estreia, ele parecia ser a grande revolução dos animes de thriller psicológico e Battle Royale. No entanto, ao reassistirmos com um olhar mais crítico, fica evidente que a história é um verdadeiro festival de personagens idiotas tomando decisões ainda mais idiotas. A trama gira em torno de Yukiteru Amano, um protagonista tão fraco e irritante que chega a ser difícil torcer por ele. Seu destino se cruza com o de Yuno Gazai, uma garota com sérios problemas de obsessão e psicopatia. No papel, o anime parecia uma história intensa e cheia de reviravoltas, mas o grande problema está na execução. Os personagens frequentemente tomam decisões sem qualquer lógica. O roteiro depende de conveniências absurdas, e a lógica interna do universo se desfaz a cada novo episódio. O conceito dos diários do futuro poderia ser algo realmente inovador, mas o uso deles varia entre superpoderes e coisas sem sentido que o roteirista inventou para resolver a cena. Além disso, o final é tão confuso e sem sentido que é necessário um diagrama para entender o que aconteceu. Se você gosta de analisar furos de roteiro e rir da falta de coerência de uma trama que se leva a sério demais, Mirai Nikki pode ser uma excelente escolha para entretenimento involuntário. 4. Tokyo Revengers. Se existe um anime que testa a paciência do espectador com um protagonista incrivelmente incompetente, esse anime é Tokyo Revengers. A ideia da história até que é interessante. Takemichi Hanagaki descobre que sua ex-namorada foi assassinada por uma gangue perigosa e, de alguma forma, adquire a capacidade de voltar no tempo para tentar impedir a tragédia. Parece promissor, certo? O problema é que Takemichi é um dos protagonistas mais frustrantes já escritos. Ele chora em quase todos os episódios, passa mais tempo apanhando do que agindo, e mesmo quando ele tem todas as informações do futuro ao seu favor, ele consegue tomar as piores decisões possíveis. A incompetência dele não seria tão irritante se fosse algo pontual, mas acontece constantemente. Cada vez que Takemichi volta no tempo, o espectador tem a esperança de que, dessa vez, ele fará algo inteligente. Mas ele sempre decepciona. O universo das gangues que Tokyo Revengers tenta criar também tem seus problemas. Muitos dos confrontos se resolvem de maneira extremamente conveniente, e algumas lutas são completamente absurdas. A ideia de adolescentes dominando a cidade e agindo como criminosos imbatíveis é tão exagerada que chega a ser cômica.
Mas a verdadeira magia de Tokyo Revengers é que, apesar de todas essas falhas gritantes, o anime é incrivelmente viciante. Mesmo com toda a frustração, há algo na jornada de Takemichi que faz com que o público queira continuar assistindo, seja para ver se ele finalmente tomará uma decisão inteligente ou apenas para rir da sua total incapacidade de mudar o próprio destino. 5. Keijo. Se você acha que os golpes de Dragon Ball Z já exageram nos poderes impossíveis, então precisa conhecer Keijo. Esse anime leva o conceito de batalhas épicas para um nível completamente novo, só que de um jeito muito diferente do que você imagina. O anime apresenta um esporte fictício chamado Keijo, no qual mulheres lutam em plataformas flutuantes e só podem atacar usando os seios e o bumbum. Sim, isso realmente existe. E o mais surpreendente é que o anime trata essa premissa completamente absurda com a seriedade de um shonen tradicional. Em Keijo, temos treinamentos intensos, técnicas secretas e ataques especiais com nomes ridiculamente exagerados, como vácuo hipnótico de bumbum e peito meteórico. Se você assistir sem contexto, pode até confundir com um anime de luta convencional, mas quando percebe que todas as habilidades envolvem as personagens se atacando com partes específicas do corpo, não tem como não rir. O mais curioso é que o mangá original até que fez sucesso, mas a adaptação para anime acabou prejudicada pela animação mediana do estúdio Shebeck. No fim das contas, o anime acabou enterrando o mangá. E hoje, Keijo vive na memória coletiva como um dos animes mais bizarros e hilários já criados. 6. The Promised Neverland 2. A primeira temporada de The Promised Neverland foi um fenômeno. A história é inteligente, os mistérios bem construídos e o clima de tensão fizeram do anime um dos melhores da década. Mas a segunda temporada, um desastre absoluto. A adaptação foi tão apressada que diversos momentos importantes do mangá foram simplesmente ignorados. O que deveria ser uma narrativa de sobrevivência cheia de estratégias se transformou em um resumo de PowerPoint. O anime pulou um arco inteiro que era fundamental para o desenvolvimento dos personagens e da trama. Além disso, muitas cenas de tensão foram removidas, a violência foi reduzida drasticamente e até mesmo o design dos personagens pareceu perder qualidade. O episódio final chega a ser uma piada. Ao invés de desenvolver os eventos como no mangá, os criadores decidiram simplesmente fazer um resumo, usando imagens estáticas. Sim, um anime de alto orçamento terminou com uma apresentação de slides. O que torna essa temporada divertida de um jeito ruim é a forma inacreditável como os roteiristas conseguiram transformar um dos animes mais promissores em um desastre. Se você quiser estudar um exemplo perfeito de como não adaptar um mangá, The Promised Neverland 2 é um caso de estudo obrigatório. Nem todo anime precisa ser uma obra-prima para ser divertido. Alguns animes são tão mal escritos, mal animados ou absurdos que acabam se tornando fonte de entretenimento exatamente por isso. Seja pelas decisões completamente ilógicas dos personagens, pelos roteiros repletos de conveniências ou por premissas bizarras que desafiam qualquer lógica, esses animes acabam prendendo a atenção do público, mesmo que não seja da forma que seus criadores esperavam. E você, concorda com essa lista? Tem algum outro anime que é tão ruim que fica bom e deveria estar aqui? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião.